Ok, agora nós vamos analisar um pouco o nascimento do Islã. Islamismo, a religião dos muçulmanos, fundada pelo homem chamado Maomé no ano 610 DC. Por que nós estamos falando dessa religião? Não, essas aulas não são sobre a história da igreja. Aqui na apostila diz o seguinte: Islã é uma reação religiosa e política contra três coisas: a grande idolatria da Igreja Católica, a resistência do judaísmo e o paganismo das tribos da Península Arábica por um homem chamado Maomé. Então, o que nós vamos descobrir é que o Islã existe porque idolatria existe na Igreja Católica, principalmente. Essas outras coisas também influenciavam, mas ao nosso entendimento, uma das coisas que incomodou muito ele, Maomé, era a grande idolatria na Igreja Católica. As pessoas usavam várias imagens, estátuas e tudo, e ele viu isso, ele falou: a situação da Igreja Católica é igual à situação dessas outras religiões pagãs, vários deuses diferentes. Agora a Igreja Católica tem todos esses ídolos, ou seja, vários deuses, e isso não é legal, não é certo. Há um Deus só e ele é invisível. Então ele rejeitou as outras religiões, e principalmente a Igreja Católica, e isso deu o nascimento para o Islã. E isso é extremamente importante notar. Não sei se eu consigo achar a passagem, eu não tinha marcado nas minhas notas, mas em Romanos capítulo 2, sim, é Romanos 2, 24, vou ler para vocês algo interessante. Paulo escreveu o seguinte, em Romanos 2, 24: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós devemos trazer louvores para as bocas dos descrentes, dos ímpios, dos que andam sem Cristo. Porque as pessoas devem notar em nós a verdade, a salvação, o Espírito Santo, justiça, etc. Mas ele diz aqui: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Na minha jornada curta, nessa vida, eu já evangelizei milhares de vezes pessoas em vários lugares no Brasil e nos Estados Unidos. E muitas pessoas reclamam e falam que não vão na igreja porque a igreja está cheia de hipocrisia, né? E eu concordo, tá? Inclusive eu quero dizer para a pessoa que fala que não vai por causa dos hipócritas, eu quero dizer: venha, aceitamos mais um hipócrita, porque todo mundo é hipócrita, de uma forma ou outra. Todo mundo tem hipocrisia. Mas sabe uma coisa interessante? Muitas vezes quando eu converso com as pessoas e reclamam sobre coisas na igreja, eu falo: mas quais coisas? O que é que a igreja ensina ou faz que você não gosta, que não está certo? E interessantemente, muitas vezes, a pessoa não tem problema com Jesus Cristo, vamos dizer, mas é algo que a Igreja Católica ensina ou pratica. Muita coisa. E há muita coisa ao longo da história da Igreja que saiu da Igreja Católica, veio da Igreja Católica, que incomoda as pessoas. Por exemplo, você pode ir para muitas universidades, e na universidade eles acabam juntando todas as formas do cristianismo, os evangélicos, os protestantes, os batistas, os grupos mais radicais, os católicos, todo mundo é a mesma coisa, que não é verdade.
Eu e o meu irmão vêm da mesma família, mas eu não sou meu irmão não é eu. Somos diferentes. Mas nas universidades, muitas vezes, mas a igreja, os crentes, os cristãos, eles fazem isso e falam isso, e eu fico assim, não, a igreja católica sim, ou essa seita aqui sim, ou alguns radicais que usam o nome batista sim, mas nem todo mundo é assim. Mas infelizmente, a igreja católica é a maior igreja, na verdade uma seita, mas a maior igreja de todas. Então, o que ela faz representa, vocês estão me ouvindo, eu não gosto de falar isso, mas o que a igreja católica faz acaba me representando diante do mundo. Deus sabe distinguir, mas há muita pessoa que não sabe distinguir ou não quer distinguir. Não tem interesse, na verdade, se alguém puder achar culpa na igreja católica, tem como dizer, então eu não aceito nada da fé cristã, nada. E daí a pessoa não tem responsabilidade de investigar mais, de explorar mais, compreender mais. Porque já tem uma desculpa, não preciso fazer parte. Os padres da igreja católica são imorais. Então eu não preciso ser crente, né? E tem muito isso. No meu estudo hoje, eu vi um vídeo criado por alguém criticando o sistema da igreja católica. E nos comentários embaixo, o pessoal, é isso mesmo. A fé cristã é ruim, é falsa, é isso, é aquilo. E daí as pessoas foram de criticar a igreja católica para criticar Jesus. Mas, espera aí, vamos usar o freio. Há uma grande diferença entre o que Jesus disse e ensinava e o que está na igreja católica. Então não critica Jesus baseado no que essa seita fala. Mas infelizmente é o que acontece. E provavelmente vai acontecer até o fim da tribulação. Vai continuar isso. Então nós realmente precisamos entender que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e precisamos resplandecer mesmo. Mas infelizmente, através desses problemas, nascem seitas. Islã é uma outra seita, porque o Islã reconhece a Bíblia. O Islã prega certas coisas há histórias que estão dentro da Bíblia. Só que, como as outras seitas, você tem que ter uma fonte de interpretar, que é a única fonte. No caso, vai ser os escritos e as palavras do profeta deles, Maomé, o Alcorão, o livro sagrado deles. E daí, através deles, você pode entender o que a Bíblia diz. Então, é uma seita. Ele até Maomé, ele falava muita coisa boa sobre os cristãos e sobre os judeus. No início do ministério dele. Ao longo do tempo, porque ele queria fazer coisas políticas e dominar, ele acabou escrevendo no fim do Alcorão coisas contra os cristãos e coisas contra os judeus. É interessante, o início do livro a favor, no fim do livro não a favor dos cristãos e judeus. Eu disse que ele escreve, na verdade ele não escreveu nada. Segundo o nosso entendimento, ele provavelmente foi analfabeto. Como que é? Analfabeto, isso, obrigado, esqueci da palavra. E ele sofria também com parece uma doença, que ele tremia e caiu no chão. E daí as primeiras palavras que saíram da boca dele, a esposa dele, uma das esposas, porque ele tinha várias esposas, uma delas, ele se casou com ela tinha 6 anos de idade, e se casou com ela. Coisas feias, aí eu posso falar muito mais sobre ele, um homem... Mas a primeira palavra que sai da boca dele, depois de tremer e cair, as pessoas escreviam. E não tendo folhas, muitas vezes escreviam em pedaços de madeira, em ossos e outras coisas. Dizendo, essas são as palavras do profeta Maomé. Enfim. Maomé era um órfão e um pastor de ovelhas, nascido em Meca, Arábia, no ano 570. Que se tornou um comerciante
em 585. Ele se casou 12 vezes, mas com 25 anos de idade se casou com a sua primeira esposa. Ela, essa primeira esposa dele, era uma viúva, cujas riquezas abriram a porta para Maomé viajar até Síria e ver as religiões diferentes, inclusive o catolicismo. Então ele era um homem muito pobre, pastor de ovelhas, se tornou comerciante e ele se casou com essa mulher, ela gostou dele, viu umas coisas favoráveis nele, ele casou com ela tinha dinheiro, ele conseguiu aproveitar, ele viajava, saiu da Península Arábica e ele foi para o norte, para a Terra Santa, que é Israel, etc., além para a Síria. E nessa jornada ele observava as religiões diferentes. Antes dele, a Arábia, onde ele nasceu e tudo, era um lugar enorme de deserto, cheio de tribos diferentes, com várias religiões diferentes. E cada religião tinha seu Deus, e havia em um lugar, Meca, tinha uma caixa preta, um tipo de templo com vários ídolos e tudo, e era um lugar para as pessoas irem adorar esses deuses e tudo, mas havia muitos conflitos entre as tribos. Ele fazia parte de uma tribo, não existia nada errado em ter várias esposas, ele foi criado nesse ambiente. Mas quando ele conseguiu dinheiro através dessa viúva, que se tornou a esposa dele, ele começou a viajar. Ele foi para vários lugares, ele observava as coisas. E quando ele foi para os lugares que tinha a igreja católica e tudo, ele ouvia as histórias bíblicas, aprendia muito. Aparentemente ele tinha uma memória até um certo ponto boa, não muito boa, porque ele acabou errando muito nas histórias bíblicas. Mas esse homem observava algo que perturbava muito ele. A igreja católica é igual às igrejas, aos templos pagãos. Eles têm um monte de estátuas e as pessoas estão rezando ou orando para essas estátuas. Mas há um Deus só. Então, Maomé concluiu que a idolatria nas religiões, inclusive no catolicismo, não era a vontade de Deus. Ele atacou especificamente a divindade de Jesus, dizendo que Jesus era somente um profeta, não o Filho de Deus. Então, se você falar para um muçulmano, você crê em Jesus, eles vão falar, sim, claro, grande profeta. Jesus é grande profeta? Sim, mas muito mais. Mas para ele não existe isso, não existe a possibilidade desse Deus tão imenso e invisível se submeter para uma vida carnal. Para ele, Deus se tornar homem é blasfêmia, é errado, não existe, não pode. Para ele era mais uma forma de idolatria. Era sair de monoteísmo e ir para politeísmo. Monoteísmo quer dizer o quê? Um Deus só. Politeísmo, mais que um Deus. Então ele rejeitou a coisa toda. Não, para mim não é certo, é errado, não, isso não é certo. Por quê? Por causa da idolatria. Eu imagino, se não tivesse toda a idolatria, ele não teria tanta base para rejeitar Jesus, mas ele acabou rejeitando a divindade de Cristo. Segundo a tradição dos muçulmanos, no ano 610, com 40 anos de idade, Maomé recebeu as suas primeiras revelações diretamente do anjo Gabriel. Maomé declarou quem ele era, ou que ele era, o último profeta, que Jesus não era o Filho de Deus, mas simplesmente outro profeta, e que há um Deus só, que no árabe é Alá. Alguém faz essa pergunta, mas será que ele recebeu uma revelação? Os muçulmanos falam que ele tinha esse templo pagão na região onde ele nasceu e tudo. E cada ano eles tinham uma festa e iam para esse templo com todos os ídolos e ele não gostava. Ele falava, não há um Deus só. Então eles falam, ele fugia do lugar cada ano e ia para as cavernas, ia para uma caverna para meditar. E um dia o
o anjo Gabriel, mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus, etc., veio para ele e falou para ele ler algo. E ele falou, mas eu não tenho leitura. Há uma dúvida até sobre o árabe, porque essa palavra leitura pode também querer dizer letras, ou seja, ele não tinha estudado. Então, a ideia de ser analfabeto, há uma dúvida entre os estudiosos sobre esse assunto. Mas só para vocês terem uma ideia. Daí falou algumas coisas, e naquele dia, ele disse, eu recebi uma revelação igual à revelação dos antigos profetas do judaísmo e do cristianismo, então eu também sou profeta. Naquele dia. Mas será que uma força realmente veio para ele? Talvez um demônio. Eu tenho certeza absoluta que o anjo Gabriel não apareceu, porque o anjo Gabriel não vai falar uma coisa na Bíblia e daí vai falar outra coisa na Bíblia. Isso não existe. O anjo de Deus não vai mudar a verdade, não vai mudar a revelação. Eu não sei se o Maomé inventou a coisa toda ou não. Não sei se vocês conhecem muito bem a religião dos Mormons, mas se você passa tempo estudando essa religião, que nasceu nos Estados Unidos em 1800 e alguma coisa, o que o cara escreve, ele fala que também o anjo chegou a conversar com ele, tudo isso, ele recebeu umas coisas de ouro e era o outro testamento ele falava, né? Ele está morto já, Joseph Smith, mas você vê esse negócio, de onde veio essa ideia, essa coisa, ele criou uma coisa inteira de um reino lá nos Estados Unidos e como Jesus apareceu aqui na América do Sul e na América do Norte, um monte de coisa, tinha moedas diferentes e, uau! E daí ele até usou a linguagem antiga da Bíblia King James para a Bíblia dele. Enfim, quando eu estava estudando essas coisas, eu novamente pensei, será que um demônio, Deus permitiu um demônio aparecer para essas pessoas, para criar essas coisas? Porque a Bíblia fala sobre doutrinas de demônios, profetiza que isso vai acontecer. Mas Islã nasceu, e ele disse, eu sou o último profeta, e ele se exaltou tanto, que basicamente ele é o único profeta. Você não vai entender corretamente Deus e a obra e a vontade dele sem Maomé e os escritos dele. Escritos, na verdade, não dele, as revelações dele que os outros escreviam. Até o próprio Alcorão não foi completo até depois da morte dele. Ele diz que Jesus não é Deus, não é o Filho de Deus, e que há um só Deus, que no árabe é Allah. Allah, só para esclarecer, não quer dizer o Deus deles. Allah é no árabe a palavra Deus. Então, se você for para uma congregação de crentes lá, uma igreja de crentes lá, onde eles falam árabe, e eles estão louvando a Deus, eles vão falar Allah, é Deus, igual aqui, Deus. E muitas igrejas, seitas, povos usam a palavra Deus aqui, mas obviamente tem deuses diferentes, segundo as crenças. Maomé ensinava uma distorção da Bíblia. Nem judeus, nem católicos concordavam com ele. No início, Maomé mantinha amizade com esses, querendo a sua submissão. Mas quando isso não aconteceu, ele utilizou força. E lembra, já havia conflitos. Ele veio de tribos, grupos de pessoas, e havia muitos conflitos. Violência era algo normal. Usar espada, matar. Eles usavam mulheres como bens materiais e tudo, vendiam e tudo. Era uma coisa muito feia. E nós não temos muito da história da Arábia antes do Islã, porque não tinha muito escrito. Era mais de guerra, de tribos, esse tipo de coisa no deserto. A palavra Islã quer dizer submissão. E Maomé, através de vários conflitos, conseguiu um exército o suficiente para vencer várias outras tribos. Os muçulmanos mataram muitos católicos. Os judeus se tornaram inimigos principais por causa da sua resistência à doutrina do Islã. E como eu falei, você pode ler o Alcorão
eu já li uma boa parte do Alcorão, é menor do que a Bíblia, é como se você quisesse ler coisas escritas em lama. Eu não sei se isso faz sentido na sua cabeça, mas é tipo, é tão difícil ler, é tipo, e ele fala uma coisa aqui e fala outra coisa ali. O cristão é bom, o cristão é ruim, o judeu é bom, ele é ruim. É porque ele mudou ao longo das revelações, as, entre aspas, revelações. E quando ele percebeu o pessoal não queria se submeter às revelações dele, ele mudou o comportamento. Não, então, vocês vão aceitar o que eu estou falando ou vocês vão morrer. Não tem outro jeito. Então, usando a espada, eles fizeram isso. E quando você estuda essas coisas, você tem que tomar muito cuidado. Há muita, eu não sei como aconteceu, mas há muito recurso hoje em dia sobre o Islã que é de muçulmanos. E você tem que ver isso, ver a coisa toda, entender a coisa toda. E não é sempre fácil. A natureza vencedora do Islã conseguiu espalhar essa nova religião no norte da África, até Espanha, no oeste e até Constantinopla, no oriente, nos próximos 100 anos. Então, principalmente pela espada, a religião islâmica espalhou em 100 anos e criou um império islâmico. Então, tinha na boa parte da Europa a igreja católica, mas no sul da Espanha e no norte da África, etc., não era católico, mas era muçulmano, outro povo. Então, daí isso entra na história da igreja por causa da parte política e a parte religiosa, que vão entrar em conflito, grande conflito, e nós vamos ver isso. É fácil perceber que a idolatria da igreja católica provocou a criação dessa nova religião. E isso nos traz para as cruzadas. E muita pessoa, toda a minha vida, eu estudei a história da igreja, uma parte no colégio, uma outra parte na faculdade, uma outra parte no seminário. O seminário é depois da faculdade. Eu vou falar para vocês, as cruzadas são pouco enfatizadas. Eu pessoalmente não gosto de evitar essa parte da história. Eu vou explicar o porquê. Porque as cruzadas, irmãos, são usadas por pessoas nas universidades seculares para criticar a fé cristã e dizer que nós somos iguais aos muçulmanos. Eles fazem guerra em nome da religião deles e nós fazemos guerras em nome da nossa religião. Falsidade, não é verdade. Por quê? Essas cruzadas aqui são da igreja católica, a mesma igreja que atacava os batistas, anabatistas, donatistas, etc. Então, eu quero analisar isso com vocês, entendendo, é o mover político do Papa, especificamente Papa Urbano II, que ele iniciou essas cruzadas, e esse negócio espalhou e afetou a região. Mas nunca uma pessoa batista apoiou esse tipo de negócio. É totalmente contra a teologia que nós temos da Bíblia. Como é que a gente vai fisicamente atacar outro povo por causa de terra, por causa de crença? Não faz sentido. Mas quando a sua fé cristã, novamente entre aspas, é política e tem a ver com geografia e dinheiro e autoridade, então agora nós podemos ter guerra. Então vamos notar o que acontece aqui. Pode notar as datas aqui, 1095 até 1291. A cidade de Jerusalém, que era importante para os judeus por causa do templo e importante aos cristãos por causa de Jesus, se tornou importante para os muçulmanos, que capturaram a cidade e queimaram a igreja católica lá em 638. Essa igreja católica era a igreja ou basílico do Sepulcro Santo, se eu não me engano, esse é o nome da igreja lá. Então eles queimaram essa igreja. Então vocês estão vendo aqui como as coisas estão ficando radicais. Maomé formou um exército grande
Islã espalhou, foi para até Israel, até a capital de Israel, foi para Jerusalém, capturou a cidade, queimou essa igreja que era dos católicos, ok? Então agora nós estamos vendo esse conflito, essa guerra entre os católicos e os muçulmanos. Apesar da violência, a região, conhecida como a Terra Santa, tinha paz por 4 séculos. A Terra Santa sendo principalmente Israel, que inclui a cidade de Jerusalém. No século XI, os turcos seljúcidas, guerreiros muçulmanos da Ásia Central, venceram a cidade de Jerusalém e depois marcharam para até 150 quilômetros da grande cidade de Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Bizantino, o lado oriental da Igreja Católica. Então, quando esses guerreiros muçulmanos chegaram perto, era, o que vai acontecer agora? E a liderança da cidade ficou com medo. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de cavaleiros, soldados, pessoas, porque esses homens são radicais, vão chegar aqui e vão nos matar. Vão tomar isso. Já tomou Jerusalém. Vão chegar aqui, estavam chegando. Isso provocou a primeira cruzada católica, quando o imperador bizantino Aleixo I Comneno pediu um pouco da ajuda militar do Papa Romano Urbano II, mas acabou recebendo muito mais. Então, Aleixo I Comneno, em tudo que eu estudei, esse homem estava pensando, para nos proteger, nós precisamos dar uma ligada para Roma. Então, Papa Urbano, número 2, nós estamos precisando de uma ajudinha aqui, manda um soldado para nós, por favor, os cavaleiros. Ele não estava pedindo um exército enorme, ele estava querendo uns soldados qualificados para chegar lá e defender Constantinopla desses guerreiros muçulmanos. Só que Urbano II, ele viu aqui uma oportunidade política para poder recuperar a Terra Santa dos muçulmanos e colocar essa terra novamente em nome da Igreja Estatal, da Igreja Católica. Então, Urbano II aproveitou a situação. Olha que esse é um papa, não é algum pastor de uma igreja igual a nossa. Não, é o papa da Igreja Católica. Ele aproveitou a situação por pregar uma mensagem na França, dizendo que os turcos seljúcidas estavam matando cristãos e destruindo as igrejas e o reino de Deus, que era uma exageração. Na verdade, tinha paz basicamente na Terra Santa, mas ele estava enfatizando a Terra Santa. O problema era Constantinopla, mas ele fala sobre a Terra Santa para o povo na França. Ele usou essa situação para motivar o povo a ajudá-lo a capturar Jerusalém e toda a Terra Santa dominada pelos muçulmanos. A mensagem se espalhou na Europa pelos padres que a pregavam. As pessoas costuraram cruzes vermelhas nas suas roupas, um sinal que marchariam para Jerusalém. Dessa cruz eles tornaram o nome Cruzados. Então, o povo ficou animado. É mesmo? Os muçulmanos estão matando pessoas crentes e tudo, e tomando a Terra Santa. Então, vamos fazer algo. E o povo ficou cada vez mais radical, e o Papa Urbano II pregava essa mensagem, e o povo ficou animado assim, vamos resolver, vamos ir lá, é a vontade de Deus, vamos matar os muçulmanos e capturar novamente a Terra Santa, que era por causa de uma exageração. Todos nós pastores, e nós que falamos as coisas de Deus, precisamos nos proteger de exagerações. Acontece, né? Pastores até brincam sobre as mentiras nos púlpitos, porque às vezes é fácil exagerar algo. Ontem, eu queria contar uma história que eu ouvi, uma história muito interessante. Só que é tão interessante, eu falei, eu preciso verificar que essa história é de verdade. E na minha pesquisa eu não achei muito, mas eu achei uma pessoa que pesquisou, ele falou, pelo que eu pesquisei, essa história está errada, não aconteceu bem como as pessoas estão falando nos púlpitos.
Então eu falei, é uma história maravilhosa, vai afetar o coração do povo, o povo vai ajudar. Só que isso não é verdade, eu não vou contar. Eu não quero contar uma mentira para vocês para afetar os seus corações. Então não contei a história. Agora vocês ficaram curiosos, vocês querem conhecer a história. É uma história muito incrível, mas não vou contar agora. Mas enfim, esse homem usou falsidade para influenciar as pessoas para tomar a Terra Santa dos muçulmanos. E essa mensagem espalhou na Europa, então saiu da França, foi para a Alemanha, e Inglaterra e outros lugares. A primeira cruzada, chamada a Cruzada Popular, ou a Cruzada dos Mendigos, aconteceu quando? 1096. A primeira cruzada não era de cavaleiros treinados, porque eles sabiam das dificuldades da jornada de viajar basicamente 5.000 quilômetros, por aí. Eles levaram meses para se prepararem para a jornada. Eles eram filhos de pessoas ricas, eles já sabiam batalhar e tudo, eles sabiam usar cavalo e armadura e lança e a flecha, a espada, etc. Então eles pensavam, para fazermos isso, nós mesmos precisamos juntar o dinheiro para ir, nós vamos precisar levar as nossas famílias, nós precisamos de ajuda de outras pessoas que vão ser nossos servos, nós precisamos de cozinheiros e outras pessoas, então não tem como a gente automaticamente ir, é muito trabalho, é muito dinheiro, então nós vamos nos preparar. Mas muita pessoa, muitos eles chamam de mendigos ou camponeses, essas pessoas tinham vidas horríveis, eles viviam em sujeira, com ratos e insetos e em pobreza, e eles falavam, não, mas vamos lá agora, vamos batalhar, nós vamos, e haverá uma vida melhor para nós. Então na pobreza, essas pessoas ouviram o Papa, não tendo contato com a Bíblia, porque já não entendiam mais a Bíblia. E ficaram animados por causa do pregador que exagerou a situação. E esse grupo de pessoas que não deveriam nem ter pensado em ir e formar essa cruzada, começaram a costurar essa cruz vermelha, colocar na roupa e falar, vamos para a Terra Santa, vamos vencer os muçulmanos. Os camponeses, especialmente da França e da Alemanha, não tinha essa hesitação que os cavaleiros tinham. E para eles a cruzada era uma oportunidade de começar uma nova vida. Logo um grupo de 100.000, olha só, 100.000 camponeses animados para batalhar para a causa de Deus, iniciaram a viagem. Então vocês podem imaginar, vamos para cada loja aqui pegar os funcionários e os empresários e advogados e pessoas no hospital, e vamos dar para cada pessoa uma espada e vamos para a Bahia, nós vamos matar todo mundo na Bahia. Não, por favor, não. Mas essa ideia, que loucura! Mas foi isso que aconteceu, por causa de um Papa e a influência dele nos padres que falavam falsidades, animando o povo que não tinha, novamente eu enfatizo, contato com a Bíblia. Eu já vi tanta coisa aqui na nossa bela cidade que as pessoas acreditam porque o pastor falou e não está na Bíblia. E a pessoa faz coisa louca. Esse neopentecostalismo, pessoas caindo no chão, fazendo aviãozinho, fazendo barulhinho que não faz sentido, essas coisas, pessoas sendo curadas de coisas que parecem feitiçaria. Irmãos, por que as pessoas acreditam nisso? Porque não têm contato com a Bíblia. E infelizmente é isso que causou 100.000 camponeses a irem para a Terra Santa. Após um mês de viajar a pé, por causa da fome e do sol, entre outros problemas, a atitude desses mudou. As pessoas começaram a saquear lojas e casas, matando os que resistiram. Então eles estavam com fome, eles estavam com cansaço,
E eles ficaram loucos. E esses que falavam, vamos fazer isso para a glória de Deus, eles acabaram saqueando outros povos em cidades e tudo, nas lojas, as casas, pegando as coisas, comendo as coisas dos outros, roubando. Quando eles chegaram em Constantinopla, lembra, Constantinopla é o lugar onde o líder religioso de lá, o católico de lá, ligou para Papa Urbano II, pedindo ajuda. Ele está esperando quem? Cavaleiros preparados, treinados. Mas esse grupo, depois de um mês, chega lá em Constantinopla, magro, feio, não treinado, pessoas com um monte de problemas, e ele ficou horrorizado. Ele lhes deu recursos, mas eles continuam a saquear ao longo da jornada. Pelo que eu entendi, ele basicamente falou, tá bom, eu vou passar umas coisas para vocês, vai lá, eu não quero que vocês fiquem aqui, vocês não é o grupo que eu pedi, vai lá, sabendo que esse grupo ia morrer, e manda eles embora. Então eles vão saqueando mesmo assim. Após se abrigaram dentro de um castelo abandonado, os turcos seljúcidas os cercaram. Então esses são os muçulmanos, esses guerreiros, sabendo que esses camponeses estão dentro de um castelo abandonado. Eles cercam o castelo. E quase todo cruzado morre naquele dia, naquele lugar. Dos 100 mil cruzados que foram nessa primeira cruzada, somente 3 mil sobreviveram. Esses se juntaram com um novo exército que também vinha do oeste. Eles acabaram indo, se eu não me engano, para Constantinopla. Eles vão se juntar com outro grupo que vai chegar para continuar com uma outra cruzada. Não é incrível isso? Mas você não pode ler, essa é só a primeira cruzada, vai acontecer outras cruzadas. Isso não é algo que nós acreditamos, nós queremos fazer, nós enfatizamos. Isso não é da Bíblia, isso não é da fé cristã. Mas infelizmente o casamento da igreja com o Estado criou a igreja católica, politizando as coisas, e daí surgiu isso que criou essa primeira cruzada, e quase 100 mil pessoas morrem por causa de uma coisa que não tinha saído, não tinha um jeito, não tinha nada para... E a coisa só vai piorar, vocês vão ver outras coisas, é triste o que acontece.